Quando Aldous Huxley publicou Admirável Mundo Novo em 1932, ele não estava apenas escrevendo um romance de ficção científica. Ele estava tentando responder a uma pergunta profundamente inquietante. O que aconteceria se uma sociedade conseguisse eliminar quase todo o sofrimento humano? No início do século XX, o mundo assistia a uma transformação radical. A industrialização acelerava, a psicologia começava a explorar a mente humana e a propaganda política mostrava que massas inteiras podiam ser moldadas. Huxley percebeu que o perigo do futuro talvez não fosse a tirania brutal, mas algo muito mais sutil. Um sistema capaz de oferecer prazer suficiente para que ninguém mais desejasse questionar nada. E é nesse contexto que surge a sociedade de Admirável Mundo Novo. Um mundo estável, próspero e aparentemente feliz. Não há guerras, não há grandes conflitos e quase ninguém sofre nesse mundo. Mas essa paz tem um preço invisível. Para a gente entender esse preço, a gente precisa começar pela ideia central que sustenta toda aquela civilização. A felicidade como um princípio absoluto de organização social. Nesse mundo imaginado por Huxley em Admirável Mundo Novo, tudo é organizado para evitar sofrimento nas pessoas. As pessoas não nascem naturalmente. São produzidas em laboratórios e condicionadas desde o início para ocupar determinados papéis sociais. Emoções profundas são desencorajadas. Relacionamentos intensos são considerados perigosos. Qualquer tristeza pode ser imediatamente resolvida com uma droga chamada soma, que elimina a angústia, a ansiedade instantaneamente. A lógica por trás de tudo isso é muito simples. Se o objetivo de uma sociedade é maximizar a felicidade e minimizar a dor, então qualquer elemento que possa gerar sofrimento deve ser removido. À primeira vista, isso pode parecer perfeitamente razoável, todo mundo querer viver num mundo assim. Mas Huxley percebe que isso é meio perturbador, porque quando o prazer se torna o único valor, outras dimensões fundamentais da existência humana começam a desaparecer silenciosamente. Nessa sociedade, não existe arte profunda. Existem entretenimentos, mas não existem tragédias como as de Shakespeare, como a gente conhece. Não existem histórias que explorem perda, sofrimento ou dilemas morais. A razão é simples. Essas experiências exigem emoções intensas, e emoções intensas podem gerar desconforto. E o mesmo acontece com o amor. Relacionamentos comprometidos são desencorajados, porque criam dependência emocional. A regra social é que todos pertencem a todos. Conexões profundas são substituídas por interações superficiais, sempre leves, sempre sem risco nenhum. Até mesmo a família desaparece nessa sociedade. Palavras como mãe e pai são consideradas obscenas naquele mundo. O vínculo familiar, que historicamente envolve sacrifício, apego e responsabilidade, é vista como uma ameaça à estabilidade emocional da sociedade. E o resultado é um tipo peculiar de felicidade, uma felicidade estável, previsível e sem tragédia, mas também sem profundidade. Em muitas distopias, as pessoas sofrem claramente, como em 1984. O controle acontece por meio da violência e do medo. Em Admirável Mundo Novo, quase ninguém sofre, e isso nos coloca diante de uma pergunta muito mais difícil. Se as pessoas estão felizes, qual é exatamente o problema? Huxley percebe que muitas de nossas intuições morais não se baseiam apenas na felicidade. Existe algo em nós que valoriza outras coisas, como liberdade, verdade, amor, criação e sacrifício. Essas experiências muitas vezes envolvem sofrimento, mas também dão sentido à vida. No clímax da história, um personagem chamado John, que cresceu fora daquela sociedade, confronta um dos líderes do Estado. Esse diálogo resume todo o conflito filosófico da obra. O governante explica que o mundo finalmente resolveu todos os problemas da humanidade. Eliminou guerras, doenças, misérias e sofrimentos psicológicos. Em troca, abriu mão de arte profunda, religião, amor intenso e liberdade plena. John ele responde uma frase que se tornou uma das mais famosas da literatura. Ele diz que quer o direito de ser infeliz, não porque deseja sofrimento, mas porque entende que uma vida completamente protegida da dor também elimina aquilo que talvez torne a experiência humana significativa, que é a possibilidade de amar profundamente, de criar algo verdadeiro, de lutar por algo muito maior que o próprio conforto. Huxley percebe algo que muitos filósofos já suspeitavam há muito tempo. Os seres humanos não buscam apenas o prazer, eles buscam sentido. E sentido frequentemente envolve esforço, risco e até sacrifício. Pais sacrificam conforto pelos filhos, artistas enfrentam sofrimento para criar e pessoas dedicam suas vidas a causas que talvez elas nem vejam concluídas. Essas escolhas não maximizam a felicidade imediata, mas tornam a vida mais significativa. Quando uma sociedade ela elimina completamente a dor, ela também pode acabar eliminando essas possibilidades. E é por isso que em Admirável Mundo Novo continua tão atual,
Porque hoje a gente vive em um ambiente onde o entretenimento é constante, onde as distrações estão sempre disponíveis e onde o desconforto pode ser rapidamente anestesiado por tecnologia, consumo ou dopamina digital. Nada disso é necessariamente ruim, mas Huxley nos convida a fazer uma pergunta desconfortável. Estamos trocando profundidade por conforto? Quanto mais a gente busca eliminar qualquer forma de frustração e sofrimento, mais a gente corre o risco de perder as experiências que dão significado à nossa existência. O perigo não é apenas sermos controlados à força, o perigo é sermos agradavelmente distraídos. No fim das contas, Admirável Mundo Novo não oferece respostas definitivas, oferece uma provocação. E talvez seja uma das perguntas filosóficas mais importantes que podemos fazer. O que vale mais? Uma vida perfeitamente feliz, mais superficial, ou uma vida imperfeita, cheia de altos e baixos, mas profundamente humana? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta aqui quais são suas opiniões sobre essa história, o que você acha sobre essa reflexão que o autor ele tenta trazer pra gente nessa história, e até os próximos vídeos.